Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado aqui comigo. Para quem está chegando pela primeira vez, eu sou a Rô Arantes e hoje a gente vai fazer uma leitura usando o oráculo Mensagens do Universo. Mas antes, eu queria começar com o Shadowscapes. Na verdade, quando eu estava me preparando para fazer a leitura de hoje, eu dei uma embaralhada nas cartas, pedi energia, que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer. E a carta que apareceu na ancoragem foi o 4 de copas. E aí por isso que até eu resolvi fazer a leitura depois com mensagens do universo. Porque o que acontece? A nossa leitura do mês, que até eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, tá com uma energia maravilhosa. Só que ela pede que a gente faça um trabalho interno para que essa energia possa chegar. E o 4 de copas, deixa eu botar aqui assim, o reflexo, aqui, né? Não sei se você vê ali a sereia, ela tá olhando para baixo, com aquela expressão que às vezes a gente diz assim, da pessoa pensando na morte da bezerra, que é você olhar para tudo que não deu certo, aquela sensação meio que de um tédio, uma nostalgia, de pensar no que já passou, que foi bom, mas com aquela energia de que esse tempo não volta mais, que tudo que aconteceu antes era melhor do que eu tenho agora. Então o convite é a gente sair dessa energia. E aí eu trouxe o Notes from the Universe pra gente ver o que vem aí de conselho para nós, de mensagem para nós. O 4 de copas também, assim, dos arcanos menores, a gente ainda não chegou no meio do caminho, então é como se fosse um aviso. Os arcanos menores, eles falam muito mais a respeito das nossas atitudes do que de uma força externa que a gente está sujeito e que vai ter que passar. Então, fala muito mais sobre a nossa escolha. E aí, o que acontece aqui? Se vocês olharem essa figura, ela está olhando para baixo, mas tem um pássaro lá no alto. Os pássaros sempre falam de mensagens, de coisas novas chegando. Só que eu preciso focar no que vem de positivo, no que vem do alto. Se eu ficar só olhando para baixo, para os meus problemas, para aquilo que já foi, eu não vou conseguir perceber essas coisas que estão chegando. Porque depois o 5 de copas fala de uma questão de escassez, de uma carência. Então o 4, ele faz o convite assim, ó, tá no tempo ainda de melhorar isso aí. Vamos mexer, vamos mudar. Muda esse foco que você muda a energia. Então vamos lá com as mensagens do universo, vamos ver o que vem de mensagem para ajudar a gente. Aí, quantas vieram? 3 mais 3. Nesse momento, nessa passagem, né, cada um de nós tem os próprios desafios pessoais. Não existe um problema maior que o outro, mas o nosso sempre parece ser mais difícil que o do outro. E na ancoragem começa assim, ó, keep it simple, ou seja, simplifica. Muitas vezes a gente fica pensando aí em 1000 soluções e achando que as coisas têm que ser muito extraordinárias e nem sempre precisa. Né? Normalmente a gente só, deixa eu puxar aqui só para vocês terem uma visão ali das cartas e a gente já começa a ler. Nem sempre a gente precisa ser uma coisa assim, né? Às vezes a solução é mais simples do que a gente pensa. Isso não quer dizer que ela seja fácil de se pôr em prática. Aí é outra história. Mas aí a gente vem com todas as ferramentas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho e colocando em prática, porque o propósito de eu fazer um curso, de eu aprender algo novo, é usar aquilo que eu estou aprendendo, né? Senão não faz sentido nenhum. Então, a ideia é sempre, né, a gente para, reflete, aprende alguma coisa e coloca em prática, ver se aquilo funciona na nossa vida ou não, e assim a gente vai seguindo. Então, a primeira mensagem diz assim: os teus desapontamentos anteriores foram só um ensaio para o que vem aí. Ou seja,
É como se você precisasse passar por esses desafios, por essas coisas mais desagradáveis, vamos dizer assim, para preparar, para a gente se fortalecer. É a mesma coisa quando eu preciso fazer um exercício, quando eu começo a prática de um esporte, de um exercício físico, eu vou ficar doída. Por quê? Porque o meu corpo ainda não está preparado para aquilo. O que eu preciso fazer? Eu preciso persistir, exercitar, treinar, e aí o meu corpo vai ficando cada vez mais forte. Daqui um pouco, aquele exercício lá no começo que te deixava toda doída, com vontade de desistir, com dor aqui, dor ali, você vai olhar e vai dizer, meu Deus, hoje eu faço muito mais e estou muito bem, não sinto dor nenhuma. Por quê? Porque o teu corpo foi preparado aos poucos. E as coisas acontecem assim. Então, por isso que diz que as decepções foram apenas um ensaio para as coisas maravilhosas que estão chegando na sua vida. Se prepare para ser surpreendida. Essa carta aqui já saiu algumas vezes para nós. Então, e aí diz assim: não existe uma alma nesse planeta que não busque por aprovação. Por quê? Porque no fundo o que nós queremos é nos conectar aos outros, a ser aceitos, mas muitas vezes a própria não aceitação vem da gente. E aí eu proponho um exercício de vocês se olhem no espelho, se olhem nos olhos, olhem o corpo de vocês e percebe qual é o primeiro pensamento que vem. Você busca pelas suas qualidades, pelos seus pontos fortes, ou você vai direto com o dedo naquele defeito, naquela parte que você não gosta, e pior ainda, às vezes ainda fica falando para os outros, né? Porque, eu não gosto disso, olha aqui. Então a gente acaba enaltecendo. Então aqui, e no fim, as motivações que levam a gente a fazer isso são muito particulares de cada um. Mas, na verdade, o que a gente quer? A gente quer ser amado, a gente quer se conectar. Só que, às vezes, o caminho que a gente pega leva para justamente o oposto daquilo que a gente quer. Então, essa carta aqui traz a nossa atenção para isso. A gente quer se conectar, a gente tem essa vontade, todos têm, todos estão em busca, no fim, da mesma coisa, que é de amar, de ser amado, de ter essa conexão, de ser visto. Mas muitas vezes a gente esquece de olhar pra gente. E aí o exemplo vale muito mais do que a palavra. Quantas vezes eu quero ser notado, eu quero ser cuidado, mas eu não cuido de mim. Eu não cuido da minha alimentação, eu não cuido da minha imagem, eu não cuido da minha casa, e aí eu quero que o outro me ache importante, mas eu não tô me dando importância, porque cada vez que eu me deixo para depois, eu tô mandando um sinal, é subliminar, mas é um sinal, tipo assim, eu não sou muito importante, eu posso ficar para depois. Então, lembra que todos precisam de atenção, mas a gente está o tempo inteiro junto com a gente. Então, a gente pode se dar essa atenção. E a partir disso, a energia começa a movimentar. Lembra que é tudo por frequência. E aí diz assim, não é sobre estar certo. Essa aqui vem aqui. Muitas vezes, você vê que até as cores são meio parecidas, né? Muitas vezes a gente, por essa questão de querer essa aprovação, a gente insiste em defender aquele ponto de vista com unhas e dentes, que mostrar que a gente está certo, provar que aquela teoria que a gente tem é a melhor que a do outro. E às vezes não é, né? A gente vive num mundo de polaridade, mas lembra que qualquer polaridade nos tira do equilíbrio. Ou é muito aqui ou é muito aqui. Então, o que é a ideia? A gente experimenta um lado, a gente experimenta o outro e a gente vai buscando esse equilíbrio até equilibrar a balança. E uma hora vai desequilibrar de novo. Por quê? Para ter o movimento. Porque se também está tudo sempre muito certinho, muito equilibradinho, nada sai do lugar.
Então o movimento, lembra que a roda gira, uma hora ela, né, o ponto que está embaixo, se eu botar duas bolinhas ali numa circunferência de cores diferentes, você vai ver que para aquela circunferência, aquela roda movimentar, uma hora esse ponto que está em cima vai ter que descer e o de baixo vai ter que subir. E isso vai gerar um movimento. Se eu quiser sempre que o que está embaixo fique embaixo, o que está em cima fique em cima, fica tudo estagnado. Então, são pontos de vista. E aí, às vezes, a gente tem tanta certeza daquelas coisas que a gente acha, mas o outro também tem certeza, né? E aí acontece o conflito. Então, quando a gente começa a perceber que cada um, de acordo com a sua experiência de vida, vai ter o seu ponto de vista, vai ter a sua maneira de pensar, e eu não preciso provar que a minha é melhor ou ele provar que a dele é melhor. A gente precisa apenas respeitar. São mundos diferentes, seres diferentes, e a beleza está justamente nisso. E o que ajuda a gente não buscar tanta essa aprovação fora de nós, não ficar tanto nesse ponto de vista, tendo que travar uma batalha para provar que a gente está certo? Descobrir o que a gente realmente ama. Porque o que acontece? Você deixa para trás pegadas de amor quando você faz o que você ama. Da mesma forma que quando a gente faz o que a gente não ama, né? A gente já sabe o que a gente deixa para trás. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente está tão acostumado a viver no piloto automático, fazendo aquilo que a gente desde cedo aprendeu pela própria sociedade, pelas próprias vibrações e pensamentos que estão nesse inconsciente coletivo, que a gente foi indo, foi vivendo, foi achando que era assim mesmo. E aí, se a gente parar para perguntar, mas o que eu quero de verdade? Pergunta para você e percebe se essa resposta ela vem fácil ou dá um freeze, assim, que paralisa, que o que eu quero mesmo? Não sei, né? Então, passa por isso aqui. Porque quando a gente descobre o que a gente realmente ama, as coisas vão ficando mais leves. Às vezes pode também dar um medinho. Por quê? Porque às vezes quando a gente descobre que o que a gente ama não tem nada a ver com o que a gente está fazendo naquele momento. Às vezes o que a gente ama é completamente diferente do que a gente vive. E aí por isso que começam a surgir os conflitos internos, às vezes até mesmo uma doença se manifesta. Para quê? Para que a gente pare e volte a olhar para a gente. Então eu encerro essa leitura com esse convite, para que você descubra o que você realmente ama. E não precisa, lembra da ancoragem, keep it simple, não precisa ser nada muito extraordinário. Coisas pequenas. Se a resposta está difícil de chegar, começa a se perguntar: o que eu gostaria de me alimentar no café da manhã? Que roupa eu gosto de vestir? Que lugares eu gostaria de estar? Como eu quero a minha casa? O que eu posso? Vai buscando dentro dos seus recursos, porque quando a gente pensa alguma coisa que está muito fora, também dá essa questão da paralisação, porque eu penso assim, mas isso é difícil, eu preciso de dinheiro, eu preciso de mais tempo, eu preciso, né? E aí a gente vai dando várias desculpas ou motivos, porque existe também uma linha até eu perceber que esses motivos, eu acreditar que realmente eu tenho esses motivos e eu perceber que esses motivos são desculpas para eu não fazer, não tomar a ação que eu preciso fazer, porque às vezes esse primeiro passo é muito desconfortável. Então é perfeitamente compreensível que a gente fique nessa zona, nesse piloto automático de eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, é difícil e eu não posso por causa disso e daquilo. Mas lembra, keep it simple, coisas simples. Perceba o que você tem, o que você ama. E dentro do que você ama, o que já é possível, se você não está colocando em prática, praticar. Tá bem? Então,
Eu desejo que vocês façam muitas coisas que vocês amam nessa semana e sábado que vem a gente se encontra para mais um vídeo. Beijo com muito carinho e vejo vocês lá.